Aleluia. Queremos ter um tempo adorando o Senhor, declarando a sua santidade, declarando a sua formosura, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Esse tempo aqui, Senhor, estamos reunidos, muito mais do que 2 ou 3, estamos aqui como igreja, Senhor. Entre nós, Pai, Tu estás falando, ministrando. Nós queremos, Senhor, que Tu, Deus, com toda a liberdade, Espírito Santo, nós queremos declarar que os adoradores são livres para adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Fique livre em nome de Jesus. Se conecte com aquilo que o Espírito quer falar com você, através de você. Aleluia. Vamos declarar que Ele é santo. Tudo está preparado aqui. A casa do meu coração tá. Único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e poder. Amém, amém. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. 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 Não há outro como Jesus. Só Tu és todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. É santo, só Tu és.
Só tu és santo, só tu és, só tu és santo, não há outro Jesus, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia! Aleluia! Não há outro como tu, Jesus. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa adoração. Aleluia! Tudo que fizemos, Pai, para Ti é pouco, Senhor. Nossa gratidão, Pai, pela Tua presença, pela Tua vida. Aleluia, obrigado porque nós sabemos o Pai que Tu és. Deus tremendo, Deus tremendo, Deus tremendo. Aleluia. 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 Aleluia, Pai. Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa salvação. Aleluia. Nós ansiamos, Pai, por Ti, pela Tua presença, pela Tua vinda. Aleluia. Vamos declarar: Tu és a minha luz. Tu és a minha luz. Eu me rendo, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, Tu és santo, Tu és digno. Aleluia, só em Ti, só em Ti confiarei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estamos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu
Eu acho que deu uma travada aí no finalzinho, né, Marquinhos? Mas tudo bem, estamos juntos aqui. Louvado seja o Senhor. Deus está nos dirigindo, Deus está nos cobrindo. A internet não está legal em todo o Brasil, né? Nessa época, é assim que a gente ouve, por isso que dá essas travadas. Mas a gente vai ouvir a palavra, nós cremos que a internet lá em Goiânia, eu quero pedir o Paulo Júnior aí que abra o seu microfone e que já fale alguma coisa, porque assim você aparece aqui na tela para mim. Nós estamos muito gratos a Deus hoje à noite de receber o meu amigo íntimo, particular, amigo de muito choro, e muitas vezes Deus sabe o quanto eu choro com esse homem, de alegria, de gozo, também compartilhando as nossas batalhas, né? As nossas lutas para levarmos adiante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu estou muito grato a Deus, Paulo Júnior, de você aceitar o nosso convite para repartir a palavra nessa noite. Eu creio que Deus fará milagres através dessa palavra. Você fique à vontade. Você sabe o quanto os irmãos aqui te amam, o quanto, de fato, você é um cara queridão aqui por nós, amém? Então, todos agora queremos te abençoar. Queridos, vamos, assim, colocar a mão, assim, abençoar o Paulo Júnior, né? Para a palavra que vai repartir conosco, porque nós cremos nesse milagre. Fique à vontade, queridão. Abraço na Lana, a minha querida Lana, nos filhos, amém? E a sua casa querida por mim. Obrigado, Paulo Júnior. Muito obrigado. Ô, Vinícius, que alegria, rapaz. É um privilégio assim, muito grande para mim estar aqui com vocês, com você. Não é esforço nenhum atender esse convite, é um processo de submissão. A palavra de Deus diz: sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Porque amigo não pede, né? Amigo manda. Então, a gente precisa entender isso em relação à amizade. Então, amigo pede como quem manda, né? Patrão manda como quem pede. Então, assim, Paulo escreveu para Filemon, e como ele era muito amigo de Filemon, ele falou assim: eu podia te mandar, mas eu preferi te pedir como um amigo, né? Então, o pedido de um amigo vale mais do que a ordem de um patrão. Então, é muito bom poder estar aqui com vocês, essa alegria, muita saudade. Vi alguns irmãos aqui rapidamente, né? Mas especialmente, sim, os mais antigos aqui. Vi o Dag de longe, a imagem do Dag aqui, ele está bem longe lá, não sei se... Né, porque eu andei percorrendo aqui as 10 páginas aqui de gente. Aqui eu fui em todas as páginas, ver se eu consegui encontrar alguém, mas vi o Lauro estava com a imagem, depois ele sumiu aí, né? E geralmente o pessoal nessas reuniões de Zoom aí vai tomar um café, fazer alguma coisa, aí eles tiram... Olha lá, tá lá, uma benção. E viu o Azaf também, né? Puxa vida, que alegria, que privilégio, né? Então, assim, vendo alguns irmãos aí, irmãos tão queridos, né? Tão amados, e que a gente viveu e vive tanta coisa essencial, assim, na nossa vida mesmo, né? Então, muito daquilo que a gente compartilha, ministra, reparte, foi construído, né? Foi gerado, foi concebido nessa relação. Foi nesse solo aí, nesse ambiente, nessa vivência, que a semente encontrou lugar também para gerar, né? A semente da qual a gente é gerada e concebida, ela foi dando materialidade às virtudes de Deus. Então, eu estava com muita saudade mesmo, é um privilégio. Um forte abraço para todo mundo que eu estou vendo e quem eu não estou, né? Mas muito bom, muito legal ver, né? Tanta gente reunida aqui na sala do Zoom. Vocês são ousados mesmo, Vinícius. A gente faz algumas reuniões do Zoom aqui. A nossa reunião ela tem a sala do Zoom, depois ela é transmitida no YouTube, né? Mas aqui vocês toparam um desafio ainda maior, né? Vocês abriram a sala do Zoom no limite dela, né? Eu estou vendo aqui com
240 e tantas telas aí sendo compartilhadas, isso aí multiplicado por pelo menos 2 ou 3. Ou seja, nós temos um encontro aqui com seguramente aí mais de 700 pessoas. Então, isso é maravilhoso, né? Então, isso é muito bom a gente poder estar vivendo isso. Eu até quero compartilhar isso, eu não tô tirando da palavra que eu quero compartilhar com vocês, pelo contrário, né? Assim, é bem dentro daquilo que eu quero compartilhar com vocês e que vai um pouco também dentro do que o Vince falou antes aí e tal. É muito difícil quando você vai compartilhar num lugar e o pastor do lugar começa a falar antes, que tem uma palavra no coração e tal, e ele vai embora, você fala assim, bom, no final vou ter só aqui. É isso mesmo, irmão, sem tirar nem pôr, né? Mas é mais ou menos por aí. Eu só queria dizer assim, eu tenho 63 anos de idade e eu, aliás, fiz aniversário semana passada, né? Então, alguém me pergunta, fala assim, então você é do mês do cachorro louco, né? Eu falo, e os outros meses são para os outros, né? Ou loucos ou cachorro, né? Em agosto eu tenho certeza que o cara é cachorro e louco, né? Mas, então, é uma alegria muito grande. E aí eu estava pensando, né? Nesses 63 anos eu me converti, Vince. Assim, que eu realmente tive um encontro com Deus, eu tinha de 14 para 15 anos. Eu peguei uma fase em que o Brasil era muito dominado, né, pela ideia romana, né, do catolicismo e tal. Havia uma catolicidade, mas bem romana, não era uma catolicidade da unidade, né? Era uma catolicidade do romanismo, que não é católico, né, nesse aspecto. Mas, enfim. E aí a gente lutava com muita dificuldade, né? Eu era do interior, lá de Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro, naquela época, Uberlândia era uma cidade com bem menos do que 70 mil habitantes, talvez até um pouco menos, e dificuldade, né? Para ir para São Paulo, a gente gastava mais de 10 horas, boa parte da estrada era pista simples, né? Então, e meu pai às vezes fazia essa estrada muitas vezes. Nossas viagens de férias eram dentro de um Fusca, né? E meu pai era um homem muito ousado ou muito imprudente. Eu nunca soube direito assim, se ele era um cara cheio de fé ou se ele era um cara imprudente nesse aspecto, porque ele colocava a família dentro de um Fusca, né? Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá. Então, ele colocava a família toda dentro de um Fusca, eram 3 filhos, a esposa. Naquela época não tinha celular, não tinha nada, né? E a gente fazia de Uberlândia até Santos, que era onde a gente passava férias, dava mais de 800 quilômetros. E ele ia, né? Ia mostrando a estrada e tudo mais. Eu estou contando isso por quê? Porque naquela época, a gente, para ter culto, assim, às vezes sentia o culto da igreja, que era muito bom, mas se você queria experimentar alguma coisa assim, né, que fosse além, eu lembro muito bem, eu ia para o interior, né, meus familiares era muita gente do interior fazenda, então, naquela região, aqui na região de Minas Gerais, do interior ali, era muita cidade muito pequena, né, onde meu pai foi criado, Estrela do Sul, era tudo pequeno, quase não tinha igreja. Então, as pessoas se reuniam à noite, mais ou menos esse horário, 6 horas da tarde, que ficar muito tarde, e encostava o ouvido num rádio a válvula, né? E aquilo, o pregador, a pregação vinha de longe, os hinos lá cantado, e o cara orava, e o povo ali no fervor. E eu vi muito avivamento pelas ondas do rádio, né? Eu dormia com o rádio na minha cabeceira, depois que eu converti mesmo, que eu me apaixonei por Jesus, eu ouvia pregações meia-noite, através de ondas curtas, né? E o cara era lá de São Paulo, nunca vi o cara, mas ele me abençoava profundamente, e eu aprendi coisas tremendas, né? Minha fé foi construída dentro dessa realidade. Depois, quando a gente começou no ministério, a gente evangelizava demais, saía pregando, ia assim, para tudo quanto é lugar. Você ainda pegou, né, a gente, muito evangelismo de rua, você foi um evangelista também nesse sentido. E era uma dificuldade, que às vezes você montava o equipamento, estava tudo pronto, assim, caía chuva, o povo esparramava, e nós naquela fé lá, pregava do mesmo jeito, com ou sem gente, a gente queria pregar e anunciar, plantar a igreja, pelo amor de Deus, plantar a igreja era viajar. Muitas vezes você parava o carro longe do lugar que estava plantando a igreja, passava numa situação lá assim perigosa, coisa de terra, chegava lá, a irmãzinha
arrumou lá de tarde, domingo, uma árvore lá no quintal, punha uns bancos, nós no inário, sem música, sem nada, na tora, um inário na mão, e um leite morno, porque às vezes a irmã nem geladeira tinha, para você tomar uma coca gelada, não, ela recebia a gente no lanche lá, um leite morno e um pão de queijo assado com muito sacrifício. E aí a gente, nesse evangelismo, a gente foi para o rádio. Eu me lembro que no começo do Sal da Terra eu fazia um programa de rádio, né? Todo dia eu ia para a rádio, levava lá os discos que eu pegava. Eu levava os LP, na rádio não tinha, então eu levava os LP, para quem não sabe LP, aqueles discos vinil, eu separava em casa, levava aquilo, ia para a rádio, montava o programa, e a gente tinha um programa de variedades na rádio, e contava história e tal, depois eu pregava lá durante 15 minutos, todo dia, ao vivo. E nessa época a gente recebeu muito telefonema, às vezes a pessoa ligava lá do interior, ô, seu Paulo, eu queria falar isso, pedir oração para não sei quem e tal. Eu vivi essa vida, né? Aí a gente evoluiu, foi para a televisão, rapaz, e começamos a fazer um programa naquela época, sei lá quando é que foi isso, vocês têm quase 30 anos. A gente fazia um programa na Rede Bandeirantes, ao vivo, todo dia, às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, a gente abria a programação da Bandeirantes em Uberlândia ao vivo, porque, como a televisão não tinha horário para a gente ofereceu de abrir a programação. Então, como a programação só começava às 6h30, começava com um programa policial chamado Chumbo Grosso. Era que antigamente abria. Chumbo Grosso, você pensa como é que era aquilo. Você exprimia o programa, saía sangue. Aí a gente propôs, então, comprar um horário antes do Chumbo Grosso. E a gente batizou o nosso programa de Antes de Mais Nada. Um dia eu estava num evento da prefeitura, na cidade de Uberlândia, o apresentador do Chumbo Grosso foi ser apresentado para mim e eu para ele. Aí, quando me apresentaram para ele, ele virou para mim e falou assim, prazer, Paulo Júnior, eu sou o nada. Eu falei, como assim o nada? Ele falou, seu programa não é Antes de Mais Nada? Eu sou o nada, porque eu começo logo depois de você. E a gente fazia assim, Antes de Mais Nada, né? Todo dia, ao vivo. Fazer televisão ao vivo, vou te falar uma coisa, só para gente grande. E eu estou contando isso porque, às vezes, de longe, às vezes eu estava viajando no interior ali, de Tutaba, aqueles lugares tudo lá, e encontrava pessoas que foram transformadas, vidas que foram alcançadas nessa condição, né? Então, eu nunca entendi a questão remota, nem virtual, como uma questão ausente, né? Mas como uma questão presente. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim, quando é que vão começar de novo as reuniões presenciais? Eu falei, mas eu nunca participei de nenhuma reunião se não fosse presencial, eu não desencarnei. Então, eu estou aqui hoje encarnado, né? Eu não desencarnei ainda, então eu estou aqui presente, corpo, alma e espírito. Essa, para mim, é uma reunião presencial, né? E virtual não é no sentido de que ela é... Não, ela é uma tangência, né? Nós estamos aqui, o Espírito de Deus nos conecta, nós temos o mesmo Espírito. Então, hoje em dia, fazer esse negócio aqui, de estar aqui com imagem e som ao vivo, podendo ver os irmãos, meu Deus do céu, isso na época da rádio seria o céu, e na época da televisão seria o arrebatamento. Então, assim... É muito importante a igreja entender que muitos homens deram a vida e que o evangelho muitas vezes chegou a nós, porque pessoas não se limitaram às distâncias, à proximidade, mas eles sempre venceram isso, né? E aí eu tenho que ir para Paulo, porque eu quero ler uma carta de Paulo, e essa introdução toda aí é para ler aquilo que eu quero ler, porque Paulo foi o cara que inventou o podcast, né? Então, ele foi o cara que inventou as lives. O ministério de Paulo é quase todo feito com live podcast, né? Então, foi Paulo que inventou esse negócio de Instagram. Ele estava muito na frente, porque ele mandava carta para o povo e aquilo, o podcast de Paulo era poderoso, porque o povo ia receber aquilo só, talvez, meses depois, mas ele tinha fé que aquilo... Era a presença, era a forma dele patentear a presença dele, a vivência dele do Espírito com os irmãos. Então, hoje eu quero ler o podcast de Paulo gravado para a Segunda Igreja de Coríntios. Então, lá atrás, muito tempo atrás, na Macedônia, Paulo gravou um podcast, né? Ele fez uma live que ficou registrada no Story. Então, ele registrou um Instagram que ele ficou no Story, está aí até hoje. Então, eu queria ler para vocês o que ele escreveu naquela época e que é vivo até hoje, lá em 2 Coríntios, no capítulo 7.
ele diz assim, verso 5, né? 2 Coríntios 7, 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que ele recebeu de vocês. E nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de ânimo, de encorajamento, né? Como aquelas palavras que a gente escutava lá naquele rádio de madrugada, de alguém distante, mas presente, né? E então, nessa nossa reunião presencial, aqui nesse encontro presencial pelo poder do Espírito, juntos uns com os outros, como Paulo diz, tendo o privilégio de repartir virtude e juntos nos fortalecermos pelo exercício de uma fé mútua, eu quero compartilhar com vocês algo que seja alívio, que seja encorajamento. E para a gente entender isso, né, porque Paulo estava querendo aliviar os irmãos, encorajar os irmãos. É bom a gente lembrar que Paulo foi parar na Macedônia por conta de uma visão, né? Ele estava lá de noite, teve uma visão, um sonho lá de noite, ele viu um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí você pensa, bom, se Deus falou, né, se Deus chamou, vai ser cortar manteiga com faca quente, né? Pensa bem, você está com um plano na cabeça, Deus vem, muda a sua direção, fala com você. Tudo que as pessoas pensam na vida é em ouvir Deus, né? Receber uma direção de Deus. Às vezes a pessoa acha que ele está tendo problema na vida, dificuldade na vida, porque ele não escutou Deus, né? E, na verdade, amado, eu vou falar uma coisa para você, as dificuldades aumentam depois que você escuta Deus. Antes a gente só tem desatino, né? Loucura. Mas, assim, Paulo ouviu Deus. Ele não foi parar na Macedônia porque teve uma ideia, porque tinha planejado isso, mas foi ouvindo Deus que ele foi parar na Macedônia. E assim que ele chegou na Macedônia, você vai ler isso depois lá em Atos, né? Ali foi batalha, né? Ele já chegou em Filipos, logo depois foi preso, tomou um couro lá para morrer mesmo. Ele achou que ia até morrer, ele e o Silas lá. E aí ele diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é o seguinte: não espere na sua vida, na sua caminhada cristã, uma situação aliviada. Não espere por facilidade. Muitas vezes a gente está desanimando e retrocedendo porque estamos sofrendo pelo motivo errado. Esse texto de 2 Coríntios, Paulo vem falando disso desde lá do capítulo 3, ele vem falando isso lá no capítulo 4, ele fala assim: olha, perplexos, mas não desanimados. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui essa noite. Amado, o que desanima a gente não é a dificuldade, não é a pressão, não é o desafio. É a expectativa frustrada. Então, para viver uma vida de maturidade, a primeira coisa que a gente tem que se libertar são das nossas expectativas, dos desenhos que a gente fez da vida. Às vezes as pessoas pensam que idolatria é uma coisa relacionada com uma divindade. Não, idolatria é qualquer forma idealizada de vida que não foi gerada por Deus. É tudo aquilo que foi gerado na carne, ainda que seja para Deus. Paulo diz que aquilo que é gerado na carne não se torna espiritual. O que é da carne nunca será espírito, mas o que é do espírito vai encontrar expressões na carne. Então, o espírito vai encarnar as virtudes do espírito, mas a carne nunca vai mover as ações do espírito. É importante a gente entender que o primeiro sinal de idolatria na vida
foi a construção de um templo. E não foi um templo ao diabo, e nem a um deus pagão. Foi um templo a Deus. E com motivos, aparentemente, é bom a gente entender isso, porque nesse período, como o Vince disse, nesse período que nós estamos vivendo de deserto, de quarentena, é bom a gente sempre lembrar que quarentena são ciclos de 40, né? E é bom a gente lembrar que uma criança é gerada num ciclo de 40 semanas. Às vezes a pessoa acha que um bebê é formado com 9 meses, e não é, né? São 40 semanas. Então tem muito bebê nascendo prematuro e, consequentemente, com muita patologia aí, porque nós começamos a encurtar o período da quarentena e queremos que ela seja mais curta do que, às vezes, ela deveria ser, né? Então, o povo no deserto, para poder entrar na Terra Prometida, ficou 40 dias, 40 anos no deserto, né? E Jesus, para começar o ministério dele, ficou 40 anos, 40 dias no deserto, estou trocando aqui, né? O povo 40 anos no deserto e Jesus 40 dias. Então, é uma quarentena. E é importante a gente pensar sobre isso, né? Porque esse período é para desconstruir toda forma de idealizações. Porque quando o diabo vem nos tentar, ele não vem nos tentar com um não-Deus. Ele vem nos tentar com um Deus no fim dos nossos esforços. Então, o diabo não nos enganou porque tirou Deus da nossa vida. Ele nos enganou porque colocou Deus no fim. Transformou Deus naquele que contempla nossas idealizações e não aquele que gera e sustenta nossas convicções. Então, só é de Deus aquilo que é gerado nele, aquilo que é nascido dele. Por isso que Deus só é conhecido na sua plena expressão como Pai e não como divindade. A divindade apenas não revela tudo que Deus é, porque todos evocam o divino como expressão, né, como contemplação das suas expectativas. Então, o que o Paulo está dizendo é o seguinte: caminho com Deus, foi Deus que me trouxe para Macedônia, foi por ele que eu cheguei até aqui, e nem por isso eu encontrei o quê? Alívio, em tempo algum. Se você ler os capítulos anteriores, até chegar aqui no capítulo 7, Paulo vai dizer o quê? Em tudo fomos atribulados, entregues à morte o dia todo. Não é todo dia, não. É o dia todo. Isso Paulo não está escrevendo. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. Paulo não está escrevendo isso para desanimar você, falar, meu Deus, então vai ser tribulação todo dia. Não, é para libertar todos nós aqui de qualquer tipo de expectativa de que porque foi Deus que chamou, porque nós somos o povo de Deus, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos cumprindo o desígnio de Deus, nós vamos encontrar alívio nessa vida. O mundo jaz no maligno. E nós estamos aqui num enfrentamento permanente. Paulo diz o quê? Eu não encontrei nenhum alívio, pelo contrário, em tudo eu enfrentei foi tribulação. Então é com essa postura de quem está num enfrentamento. Não entenda esses períodos, não entenda tudo isso que está acontecendo como uma pausa na sua vida. Isso aqui não é uma pausa. Esperança não é estar à espera. Esperança é renovar a convicção de que tem certeza. Então, esperança é um trabalho permanente de consolidação e fundamentação das nossas convicções, e não estar à espera de que alguma coisa aconteça. Então, esse tempo agora é um tempo para trabalhar esperança, convicção, certeza, disposição, e para aproveitar esse tempo e desconstruir, desmontar todas as realidades idealizadas por nós, ainda que apontadas para Deus. Eu quero repetir, o diabo não nos enganou propondo coisas ruins. O diabo nos enganou só colocando Deus no fim. Porque Deus, como expectativa, é a pior de todas as expectativas, porque será a mais grave de todas as frustrações. Vocês lembram que os discípulos que caminharam com Jesus, todos tiveram conflitos muito fortes, porque, de alguma forma, Jesus foi progressivamente desfazendo todas as expectativas que eles tinham de um Salvador que viria para trazer alívio e não para trazer propósito. Amém? Então, em tudo,
não encontramos alívio. Em todas as coisas fomos atribulados. E aí Paulo traz uma definição que eu quero falar com vocês. Então, como é que nós vamos enfrentar uma vida de tantos desafios? E como é que nós vamos enfrentar uma realidade onde os desafios tendem a aumentar e não diminuir? Nós estamos pausados para uma realidade mais leve. Nós precisamos entender, como cristão, que os dias se tornarão cada dia mais difíceis. Então, nós temos que ser um povo bem resolvido, um povo desembaraçado, um povo que está liberto das suas carências, um povo que sabe trabalhar em qualquer tipo de realidade e em qualquer condição. Um povo que não depende de coisas que são voláteis, são efêmeras, são passageiras. Então, o povo que tem que emergir de uma situação como essa é um povo maduro, bem resolvido, carregado em fé, disposto a situações ainda mais graves. As pessoas estão esperando que a situação alivie. Eu quero dizer para você, pode aliviar circunstancialmente, mas espiritualmente as coisas tendem a ficar mais graves. As pessoas tendem a ficar cada vez mais amantes de si mesmas, cada vez mais egoístas. E é nesse contexto de um mundo instável, de relações instáveis, que nós temos que apresentar uma igreja bem resolvida. Então, a igreja não pode estar, nesse momento, preocupada em como recuperar as condições dela como igreja, mas uma igreja que está trabalhando esse tempo todo, sem pausa, em como ela se torna a igreja para apresentar a natureza, a vontade, o propósito de Deus em qualquer circunstância, qualquer condição. A gente tem que ser testemunha disso. Testemunha de homens e mulheres que, em situações muito mais adversas, situações muito mais hostis, mais dificultosas, eles não amaram a própria vida e entenderam que moravam em tendas porque aguardavam de Deus uma cidade celestial. Não tiveram apego a coisa alguma, senão aquilo que era o propósito, o desígnio de Deus para a vida deles, entendendo que nessa vida eles não iam encontrar alívio. Quem quiser alívio vai ter que desencarnar, vai ter que mudar de moradia. E aí Paulo fala uma coisa importante que eu quero deixar com os irmãos. Ele diz assim, lutas por fora e temores, angústias por dentro. Paulo faz aqui uma separação que é extremamente fundamental para a gente poder enfrentar uma vida com tanta dificuldade. Então, num momento como esse, em que a gente está vivendo um processo turbulento de reconstrução de valores, de pensamento, né, em que um novo homem, eu até costumo dizer que o que nós estamos vivendo como humanidade é como se fosse uma glacial. É uma glacial. O mundo que vai emergir disso, ele não vai emergir apenas numa nova estrutura. Ele vai emergir com um novo tipo de pessoa. E aí, Paulo diz assim, olha, então, nesse tempo em que eu não tive alívio, eu tive lutas por fora e temores, angústias por dentro. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Peça para Deus discernimento para fazer essa diferença. O que é de fora e o que é de dentro. Porque quem não sabe fazer essa diferença pode tropeçar e não ter maturidade para enfrentar situações difíceis. Nós precisamos entender o que é a luta de fora e o que é a angústia de dentro. Para que as coisas de fora não comprometam aquilo que é a nossa convicção de dentro. Paulo, de novo, ele fala sobre isso. Então, eu aconselho você a ler os capítulos anteriores ao capítulo 7, porque ele diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Paulo conseguiu, ele encontrou em Deus, e é isso que nós temos que buscar com maturidade. Paulo sabia exatamente entender o que era o tipo de enfrentamento que ele tinha do lado de fora e o tipo de enfrentamento que ele tinha pelo lado de dentro, e ele nunca misturou essas coisas. Deixa Deus ministrar o seu coração. Do lado de fora, a gente sempre vai enfrentar coisas que são constrangedoras, mas que não têm o poder de comprometer. Então, não deixe que situações constrangedoras
se tornem comprometedoras. Nunca permita que uma luta de fora se transforme num conflito de dentro. Nós não podemos ter luta dentro. Dentro, só angústia. Luta, só fora. Aquilo que eu não consigo entender, aquilo que eu não consigo administrar, aquilo que escapa ao meu controle, não alcança ao meu interior. Está sempre do lado de fora. Então, aprenda a lidar com aquilo que fica do lado de fora, para que você tenha estabilidade para fortalecer aquilo que está do lado de dentro. E muitas vezes as pessoas estão deixando que situações constrangedoras passem para o lado de dentro. E situações constrangedoras do lado de dentro, elas são comprometedoras. Então, tem muita gente que está tendo a sua fé comprometida, porque no momento em que ele está passando um constrangimento, ele deixou que uma luta de fora se tornasse um conflito de dentro. Paulo sempre entendeu que dentro estava o espírito, fora estava a sua carne. E ele sabia separar perfeitamente uma coisa da outra. Por isso, ele não tinha apego aos danos ou prejuízos que ele podia sofrer na carne. Ele diz, na minha carne, quiser me levar aos pedaços, pode levar. Paulo não tinha esse apego de proteger e de garantir suas realidades exteriores, porque todo o tempo ele estava garantindo suas convicções interiores. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, amado. Do lado de fora, nós vamos enfrentar muita luta. E nessas lutas de fora, nós não vamos conseguir preservar, manter e garantir tudo que a gente gostaria de garantir. Saiba separar isso na sua casa quando você estiver enfrentando problema com seus filhos. Não deixe que os problemas dos seus filhos, ou com o seu casamento, com a sua esposa, com o seu marido, com o que for, e aquilo que implica realidades exteriores, comprometa suas convicções interiores. Não deixe que as suas dúvidas se transformem em incredulidade. Do lado de fora, eu posso ter dúvida. Do lado de dentro, eu não duvido. Minhas dúvidas falam da minha ignorância. Duvidar fala da minha fé. Ter dúvida não é pecado, porque fica do lado de fora. Duvidar é pecado, porque a incredulidade está do lado de dentro. Então, todas as minhas dúvidas são do lado de fora. Todas as minhas dúvidas são naquilo que eu vejo, que eu percebo, que eu toco. São nas coisas que, na verdade, são passageiras. Eu estou casado com minha esposa, tem 30 e tantos anos. E até hoje, se você me perguntar, eu não entendo muita coisa, porque o casamento não foi feito para a gente entender, o casamento foi feito para a gente conhecer a pessoa que a gente ama. Então, o amor excede o entendimento. Eu tenho que viver uma vida em que o meu entendimento trata as questões do lado de fora. O meu amor sustenta tudo isso pelo lado de dentro. Como eu disse, eu estou casado com uma mulher, o Vinhos conhece ela, uma mulher maravilhosa, uma mulher que eu amo, 30 e tantos anos. E até hoje eu tenho dúvidas. Eu vou falar uma dúvida clássica. Você sai de uma reunião maravilhosa, o Espírito foi derramado, você está ali, entra dentro do carro, só os dois, aquela noite bendita. E você fala assim, bem, vamos jantar. Fala, vamos. Aí você pergunta, onde você quer ir? Todo marido quer perguntar para a mulher, onde é que você quer ir? Ela vira para você e fala assim, você sabe. Pronto, ali agora baixa um inferno ali dentro, porque ela pergunta como quem quer ter certeza que você sabe o que ela quer e você ouve aquilo como quem tem certeza que não vai acertar. Então, fica aquela coisa ali, assim, e quando finalmente você resolve, né, quanto a saia justa, já passou por causa de uma coisa simples. Alguém aqui na tela sabe o que eu estou falando ou não? Então, assim, quando eu recebi o meu primeiro filho no colo, o Paulo Neto, eu estava lá na maternidade, quando me colocaram ele no colo, eu tinha por fora muitas dúvidas, mas por dentro eu tinha uma convicção. Eu tinha dúvida de que tamanho ele ia ser, que time que ele ia gostar, o que ele ia gostar de fazer, qual profissão ele ia escolher, se ele ia gostar de pescar como eu gosto e tantas outras coisas. Eram dúvidas. Algumas delas permanecem até hoje. Mas eu tinha uma convicção clara de que ele era meu filho e eu era o pai dele. E é aquilo que eu tinha certeza por dentro que fez eu enfrentar tudo aquilo que eu não sabia de fora. Então, Paulo está dizendo para nós aqui, deixa suas lutas do lado de fora. As lutas são do lado de fora.
Paulo, ele insiste, e se ele insiste nisso é porque ele é importante, ele diz assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Depois ele escreve aos Efésios dizendo o quê? A minha oração é para que vocês sejam fortalecidos pelo Espírito no homem interior. Então existe um homem interior e existe um homem exterior. E muitas vezes nossas lutas de fora estão se tornando conflitos de dentro. Amém, amado? Há muitas perguntas hoje sobre a igreja, mas boa parte dessas perguntas são lutas de fora. Então, como muita coisa não vai poder ser respondida agora, a gente vai trabalhando nossas angústias de dentro. Paulo diz isso, ele diz, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada ao peso de glória que está para ser revelado. As lutas de fora, por mais pesadas que sejam, são leves. E por mais demoradas que pareçam, são momentâneas. Assim são as lutas de fora. Qualquer dificuldade, qualquer luta que a gente enfrenta fora, por mais pesado que seja, é leve. E por mais demorado que pareça, é momentâneo. Não tem o poder de comprometer. E aí ele fala, então, e agora eu tenho o quê? Angústias por dentro, temores por dentro. Aí você pensa assim, pastor, mas temor não é medo? Não, temor não é medo. Eu vou explicar para você. Temor é a consciência da autoridade que a verdade tem sobre a nossa vida. Você olha para a verdade e sabe que não pode resistir contra ela. Medo é a falsa ideia de que você tem opção. O medo vem da ideia de que você tem opção, que você podia optar por alguma coisa diferente agora. Então, tem muita gente que pode estar com medo num momento como esse, porque acha que tem opção de escolher, de se tomar uma decisão, se fizer a coisa certa ou errada, vai poder mudar alguma coisa. Temor não é isso, não, mano. Temor é a certeza de que nós estamos nisso, por que der e vier. Nós estamos nisso, nós não temos escolha, nós não temos opção. O nosso propósito é nos submeter. Quem tem medo está sempre pensando em fazer uma escolha. Será que se eu escolher isso? Quem tem medo, pensa no futuro. Quem tem angústia, está comprometido com o presente. A angústia é agora. O medo é para amanhã. Então, não troque a sua certeza de luta no presente pela sua ansiedade quanto ao seu amanhã. Então, Jesus sofreu profunda angústia antes da cruz, não porque ele tinha medo. Jesus, em momento algum, teve medo da cruz. Ele tinha certeza de que aquilo seria uma coisa sofrida e que ele tinha tomado a decisão de passar por tudo aquilo por as pessoas que ele ama. Então, a angústia, o temor, é o sofrimento da certeza. A ansiedade é o sofrimento da dúvida, do medo, da incerteza. Será que? Talvez será, que bom que fosse. Então, muita gente está vivendo desse que bom que fosse, quem sabe seria, talvez seja. Então, isso gera medo no seu coração. Então, em nome de Cristo Jesus, nesse momento agora, nós não temos escolha. Nós não temos opção. Nós somos o povo de Deus para essa hora. E tudo aquilo que Deus quer revelar a essa geração vai revelar através de nós. Comigo, com você, onde a gente está. E não tem pão de correr, não, mano. Só para frente. É encarar isso agora como isso tem que ser encarado. Até o fim, haja o que houver. E se faltar um pedaço, faltou pedaço de fora. Não vai faltar nenhum pedaço de dentro. Por dentro, nós vamos estar inteiro nisso, de todo coração, com toda a força, de todo entendimento. É assim que nós vamos enfrentar isso. Com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Ainda que por fora a gente sofra danos, ainda que por fora as coisas não sejam aquilo que a gente gostaria que ela fosse, ainda que por fora a gente sofra prejuízo, ou talvez nunca mais tenha as coisas que a gente teve até agora. Mas por dentro, nós estamos sofrendo como quem tem esperança e não como quem está à espera. Nós não estamos à espera, nós estamos sofrendo como quem tem esperança. É o sofrimento, a angústia da semente que está vibrando para poder eclodir. É a angústia da mulher que está ali sofrendo, e ela está sofrendo dores profundas,
não como quem acha que tem a opção de agora dar a luz ou não. Pergunta para uma mulher lá, que está ali naquela hora de dar a luz mesmo, uma mulher bem resolvida, que ama a maternidade, ela está sofrendo ali, ela acha que vai morrer. Mas pergunta para ela se ela tem escolha. A Lana, quando foi dar a luz da Bebel, ofereceram para ela uma escolha, porque era um parto de altíssimo risco, em que as duas podiam morrer, porque deu uma complicação lá muito grave, e durante 4 meses da gravidez da Bebel, eles ficaram lá martelando a nossa cabeça para fazer o aborto. E na hora ali, na hora de dar a luz, todo mundo com medo lá, apavorado, ainda ofereceram para a Lana, para preservar a sua vida, nós podemos tirar a criança. A Lana estava lá, cheia de angústia e temores. Ela estava com medo, não, temor da verdade. A verdade de que o compromisso dela agora era com outra vida, e ela não tinha para onde correr. Amadas, as pessoas estão tendo medo da situação em vez de ter temor da verdade. A verdade não é uma opção, não é uma alternativa. Ser um filho de Deus e dar um bom exemplo, um bom testemunho numa hora como essa, não é uma alternativa. Nós não temos escolha. Nós somos o povo para essa hora. Foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, pai, eu bem que podia estar falando com o senhor aqui sobre uma alternativa. Eu bem poderia estar aqui agora fazendo uma escolha. Mas eu não tenho escolha, porque foi exatamente para essa hora que eu vim. Isso é temor da verdade. E ele diz, a minha alma está angustiada dentro de mim. Aprenda a enfrentar seus problemas de fora, com as angústias que você tem por dentro. Mas não deixe que os seus medos de fora se transformem em lutas por dentro. Por dentro você não luta. Você decide, para que você possa enfrentar as lutas que continuam de fora. Não tenha certeza das coisas de fora, para que você enfrente conflito com as coisas de dentro, mas tenha certeza das coisas de dentro, para que você possa enfrentar os conflitos que ficam de fora. E aí, como é que nós vamos enfrentar tudo isso? Como é que Paulo vai encontrar consolo? Onde nós vamos encontrar consolo, ânimo, coragem para enfrentar tudo isso? É porque Deus vai aliviar? É porque os problemas do lado de fora vão diminuir? É porque finalmente a nossa angústia vai acalmar? Não, mas eu vou te falar como é que Deus mandou consolo para Paulo. Ele diz assim, Deus que consola, me consolou na chegada do meu amigo Tito e na notícia que ele trouxe dos meus amigos. Você quer enfrentar essa situação? Se lembre dos seus amigos. Não há outro consolo nessa vida. Nós não somos consolados porque o problema diminuiu. Nós não somos consolados porque a luta acabou. Nós não somos consolados porque finalmente teve alívio. O problema foi resolvido. Sabe como é que a gente é consolado? Porque Deus nos deu amigos e nós não vamos enfrentar isso sozinhos. O Elias enfrentou uma grande luta por fora. Mas a hora que ele teve medo, a luta de fora passou para dentro. E ele pensou que ia morrer. O maior profeta que a humanidade já conheceu foi para dentro de uma caverna e lá ele pediu para morrer. Porque a luta de fora passou para dentro. E sabe como é que Deus resolveu o problema de Elias? Ele não matou Jezabel. Ele não aliviou o problema. Ele não levou Elias para um outro ministério, para outra cidade onde as coisas fossem mais fáceis. Não. Ele mandou para Elias um amigo. E ele fez Elias pensar e lembrar que ele não estava sozinho. Foi assim que Jó enfrentou suas lutas. Porque quando Jó estava enfrentando lutas por fora e conflitos por dentro, Deus lembrou Jó de orar pelos amigos. E foi orando pelos amigos que Jó encontrou consolo. Jesus, no momento da sua agonia e da sua dor, em vez de ficar lamentando a sua sorte e pedindo que Deus aliviasse o seu problema, ele foi orar pelos amigos. Então é a lembrança dos amigos. Eu quero te dizer para você uma coisa, que o que consola a gente não é o abraço de um amigo, é a lembrança de um amigo que quer abraçar. Porque Paulo não foi consolado pelo abraço dos amigos.
Ele foi consolado só por saber que os amigos o queriam abraçar. Então, não é a reunião, é o encontro. A gente não é consolado quando se reúne, a gente é consolado quando se encontra. E aí, Paulo ainda estava privado da reunião, mas Deus proveu para ele, através de Tito, um encontro. Um encontro com a lembrança dos amigos que ele tinha, da família a qual ele pertencia, e isso consolou o coração dele, a ponto de produzir nele alegria. Então, amados, a alegria não tem nada a ver com alívio, falta de tribulação ou dificuldade. A alegria não tem nada a ver com redução de dano. Isso é satisfação. Redução de dano produz satisfação. Mas lembrar dos amigos e saber que a gente não está sozinho é que produz perfeita alegria, porque é o espírito da comunhão. E encerrando aqui, trabalhar bastante com os irmãos sobre isso. A gente está cometendo uma heresia, quase uma heresia na nossa exposição do Evangelho. Porque a gente está expondo o Evangelho como se a salvação se interrompesse na graça. Então é como se a salvação se consumasse na graça. Deixa Deus ministrar o nosso coração. A salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão do Espírito Santo. Muitas vezes nós não estamos completando a obra da nossa salvação, porque nós não estamos trabalhando o aspecto da comunhão do Espírito Santo, porque muitas pessoas estão procurando o Espírito para o poder e não para a comunhão. As pessoas estão buscando o Espírito Santo na reunião e não buscando o Espírito Santo no encontro. Então as pessoas se reúnem para buscar o Espírito, mas elas não se encontram pelo Espírito. E o Espírito não é para produzir a reunião de quem está buscando o poder. O Espírito Santo é para promover o encontro de quem está buscando a vontade de Deus. Então, a obra da salvação se completa na comunhão do Espírito. Então, não é na reunião. A igreja não é a reunião física. A igreja é a comunhão do Espírito. E essa certeza de comunhão, de que nós não estamos sozinhos, como o próprio Deus falou para Elias. Elias, tem mais gente em vários lugares, tem mais irmãos. Tiago, falando sobre isso, diz: Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, para nos encorajar. O escritor de Hebreus também fala, lembrando os nossos irmãos. Então, que essa palavra hoje te encoraje, que ela traga alegria ao seu coração. Que olhar para essa imagem aqui, você possa dizer: nós não estamos sozinhos. Que mais do que a gente está fazendo uma pausa para a próxima reunião, a gente esteja sempre aqui promovendo o encontro, fortalecendo um ao outro pelo Espírito, trazendo consolo e alegria. O dia que a gente puder dar o abraço, nós vamos ter uma satisfação muito grande. Mas só de lembrar de quem quer dar o abraço, nós vamos ser renovados na nossa alegria. Ô Vince, é muito bom te abraçar. É muito bom mesmo. Você é uma pessoa prazerosamente abraçável. Eu e o Vince, quando a gente se abraça, se beija, é quase gay. É um amor assim, quase gay. A gente se ama e se abraça e a gente... E é realmente uma coisa assim, a gente fica tempo sem encontrar. E a hora que encontra, parece que foi ontem. É muito bom. Mas lembrar de você me traz alegria. Abraçar você me traz prazer, mas lembrar de você me traz alegria. Não sei quando é que a gente se reúne de novo, mas encontrar com você na minha memória e com os meus amigos na minha memória tem me trazido esperança. Tem sido dia de muitas angústias interiores e muitas lutas exteriores. Eu tenho trabalhado para que as lutas continuem do lado de fora, sabendo que eu não vou conseguir me livrar das angústias que ficam do lado de dentro. E eu tenho conseguido vencer essas angústias lembrando dos amigos. Lembrando que é por eles que a gente vai vencer tudo isso. É pela família, pelos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, que Deus vai nos dar a vitória sobre todas essas coisas.
Então, que essa palavra possa ser de encorajamento, de renovo, de alegria, de alívio, de entusiasmo no coração dos irmãos. E que você peça discernimento para Deus. Deus, me ajude a perceber o que é de fora e o que é de dentro. E nesse tempo todo, me ajuda a me lembrar de quem são as pessoas a quem de fato eu estou ligado. Se você anda preocupado com o que você vai fazer agora ou depois da quarentena, esquece. Arruma uma caderneta, um papel e começa a anotar o nome das pessoas com quem de fato você tem uma relação de verdade. Porque eu não sei o que a gente vai fazer depois que tudo isso passar, mas eu sei exatamente com quem eu vou fazer isso. Haja o que houver, eu não sei como é que vai ser, mas eu sei muito bem com quem vai ser. E essa certeza do quem que nos traz alegria e nos traz paz para enfrentar as angústias e nos traz certeza e fé para vencer as lutas. Amém? Então, que ainda que o nosso homem exterior se desfaça, que o nosso homem interior se renove e que o espírito da consolação, que é o espírito da comunhão, que consolados na comunhão e na comunhão consolados, a gente possa ser renovado em alegria hoje. Amém? Forte abraço aí, um privilégio estar com vocês, uma grande alegria, e eu não posso abraçá-los, mas eu queria muito abraçá-los. Eu sei que vocês não podem me abraçar, mas eu consigo ver o rosto aqui de algumas pessoas que só de saber o quanto elas gostariam de me abraçar, eu estou renovado na minha alegria aqui, viu? Paz seja sobre todos. Obrigado, meu amado Paulo Júnior. Essa experiência da palavra e desse consolo aqui de Paulo, com a chegada de Tito, é o nosso coração. De fato, o Paulo Júnior é o que ele disse mesmo. Quando a gente encontra, a gente vive intensamente o nosso relacionamento. E depois a gente fala assim, que pena que acabou. Mas Deus sabe, ele está sendo usado, eu também, e Deus está nos unindo nesse mesmo espírito, e é isso que nos consola e que nos conforta. Eu digo para ele, obrigado. E sou sempre grato por quanto Deus tem dado ao coração desse amadão, né? Como eu queria estar mais junto para a gente casar as coisas que o Espírito Santo tem nos falado. Amém. E quanto a gente pode trazer para esse Brasil, mas o quanto nós temos que trazer para nós, para sermos consolados, confortados, conforme a palavra. Obrigado, Paulo Júnior. Eu quero pedir a um amigo, discípulo lá dos Estados Unidos, que é de Goiânia, aí, eu quero tudo Goiânia hoje. O Hernani vai orar, ele queria falar algo também. Pode abrir seu microfone aí, Hernani. Oi, meu amado. Amém. Tudo bem, queridão? Pode falar, querido. Tudo bem, queridão. Amém, Vinci. Obrigado. Obrigado, Paulo Júnior, por tremenda essa palavra. Saudades dos irmãos. Muitos, né? Querido Ide, o William me viu um pouquinho ali, o Dag não consegui ver, entre outros, quando tivemos aí vontade de abraçar, beijar, estar junto. Meu querido, quando o Paulo Júnior falou nisso, de não estarmos sozinhos, né? Essa semana nós vivemos isso. Vivemos que quando aconteceu a situação aí, Vince, né? Queridão amigo nosso, benção, nosso irmão, eu sabia que eu podia contar. Que a gente tinha uma família. Amém. Tinha uma família aí que não é a distância, né? Mas que eu podia contar com ele. E fomos tremendamente abençoados. Então, assim, processo todo. Mas é isso, nós não estamos sozinhos. Aonde nós estamos,
né, nesse processo, com quem a gente pode contar, né, à distância, e simplesmente um telefonema, e somos tremendamente abençoados por isso. Mas queria agradecer, né, por esse momento, privilégio de estarmos aqui e orar por essa palavra do Paulo Júnior, de Vince, e que ela continue trabalhando conosco durante a semana. Senhor, Pai amado, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento com os irmãos. Que graça, Senhor. Que privilégio estarmos aqui participando junto disso. Senhor, que essa palavra venha tocar nossos corações, que possamos entender, Senhor, que como outra palavra que Paulo Júnior fala em Tiago 4:13, possamos viver intensamente todos esses momentos, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor, continue trabalhando no Vince, em todos que cooperaram, Senhor, para que esse Zoom pudesse ocorrer, Senhor. Quantas pessoas sendo abençoadas nessa hora, Senhor. Senhor, trabalhe neles, Senhor. Continue, Senhor, trabalhando em nossa vida, Senhor, durante essa semana, Senhor, durante essa pandemia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos, Senhor. Amém. Obrigado, Hernani. É bom demais essa família, né? Eu e Paulo Júnior temos estado em muitos lugares nesse mundo afora, aí, não somente no Brasil, né? Mas é tão tremendo a gente ter amigos, né? Quando Hernani fala sobre esse socorro, o Paulo Júnior, e quantas vezes eu preciso. Então, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele nos falou. Eu quero que você também, agora sim, possa tocar no seu coração. Agora, a gente vai ter mais um louvor. Põe a mão assim no seu coração. E eu quero também fazer uma oração e pedir ao Senhor pela sua vida, que Deus toque nos nossos corações de tal maneira que sejamos amigos, que tenhamos profunda comunhão com Deus e com os nossos irmãos, que possamos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, receber essa unção, essa graça do Senhor. Eu sei que estamos ligados só pela tecnologia, mas agora nós estamos ligados também pelo Espírito, e é no Espírito que eu quero orar e quero que Deus possa ungir a sua cabeça para Ele nos conservar nele, fiéis, tementes a Deus. Paizinho, obrigado pela tua palavra. De fato, Senhor, é verdade que a batalha é grande, a gente não tem alívio. Às vezes, quando planejamos situações que podem ser tão brilhantes, tão alegres, tão contentes, tu sabes, Senhor, quantas batalhas, quantas investidas do inimigo, mas a tua palavra vem para nos consolar, para nos confortar, para mostrar que estamos no caminho, porque o que tu queres de nós é arrependimento, é quebrantamento, é temor do Senhor, que essa palavra possa trazer uma aplicação no nosso coração, Deus, dentro de casa, que possamos nos humilhar, que possamos confessar que tu és o Senhor. Deus, estamos aprendendo. Obrigado, Pai, com meu coração quebrantado, com meu coração temente a ti. Eu quero te louvar por esse dia, por essa palavra, por tudo que tu fizeste, Senhor, pelo alimento dessa semana. Nós nos alimentamos da tua palavra, porque aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Deus, que a palavra caia no nosso coração, tira a distração, a dispersão, tira, Senhor, tudo que impede, que atrapalha essa comunhão, mas que possamos, Senhor, no nosso coração nos alegrar profundamente em ti. Deus, que a tua palavra venha para nos confrontar, nos animar, nos alegrar, nos regozijar, como está escrito nesse texto. Obrigado pelos Titos, obrigado pelos Paulos que nós temos na nossa vida, obrigado por tantos homens e mulheres
que nos consolam, que nos confortam, que oram por nós e que nos ajudam, Pai. Atende a nossa oração, porque queremos estar firmes em Ti, sempre, Pai, até aquele grande dia, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos, Paizinho, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus juntos aqui, ainda com um cântico antes de terminar, e vamos adorar o Senhor. Te peço assim que nesse tempo final desse cântico, adore ao Senhor, para que nós possamos terminar com esse coração que Deus quer, e que Deus levante muitos Titos e Paulos para a glória do nome dele. Marquinhos, pode louvar o Senhor com um cântico aí, depois a gente vai abrir os microfones para aquela santa bagunça. Aleluia. Aleluia. Somos gratos a Deus por tudo que Ele nos falou, pela palavra, pela esperança, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz. Aleluia. Ele é o nosso louvor. E nós podemos celebrar a vida dEle dentro de nós. Amém? A vida nele. Estamos enxertados na videira. E nós queremos louvar o Senhor com isso, com essa palavra. Vamos louvar com muita alegria. Eu quero te convidar para ficar de pé aí na tua casa. Vamos louvar o Senhor com muita intensidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, conselheiro, vitorioso, Deus de Judá. Tu és a fonte de água viva, cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, e conselheiro, vitorioso, Deus de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei no teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Declare videira, videira, feira, 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 feira de dar. Feira, 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 feira de dar. Feira, 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 feira de dar. Feira, 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 feira de dar. Tu és tremendo, maravilhoso, e conselheiro, vitorioso, Deus de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz,
ter a vida. Ter a vida. Ter a vida. Ter a vida. Aleluia!